você descreveria os tipos mais comuns que chegam até o NAAP? Bom, os alunos que chegam para a gente poder fazer a mediação e ter um acompanhamento até mesmo de conversação com a pessoa, entender o caso dela através de laudos, né? Ou então de alguma coisa que o aluno esteja sentindo na hora, é através do aluno saber que existe esse local de apoio. Porque acho que anteriormente essa questão era muito solta, né? Os alunos que tinham algum tipo de não vou dizer problema, né? Mas algum tipo de coisas que nem mesmo eles sabem, né? Porque muitos dos alunos não têm diagnóstico, apesar da gente só atender os alunos com diagnóstico, mas eles se sentiam muito soltos, muito incompreendidos e não terem acesso a uma pessoa que poderia, assim, ajudar eles. Então, muitos deles tinham notas baixas, né, e hoje em dia já não tem mais, porque eles precisam desse local seguro, né, para eles poderem conseguir fazer as avaliações. Então, os comuns, hoje em dia, acredito eu que seja a falta de comunicação dentro das salas de aulas, dos próprios professores, indicando assim, olha, vocês têm um local no qual quem tiver observar, né, quem tem algum tipo de dificuldade e tal, e informar que a gente está aqui para poder ajudar. Então, acredito que seja isso, porque muitos deles veem essa porta aqui escrita atendimento psicológico e vêm aqui. Eles não têm, tipo, um suporte dos docentes, por exemplo. E é até um ponto que eu quero até, se caso tiver uma reunião um dia com os professores, né, eu quero até pontuar isso com eles, porque eles sabem, conhecem, né, mas acredito que seja pela correria mesmo das aulas, né, correria de muitos alunos para poder, não consegue muito prestar atenção em cada um deles e as salas são sempre muito cheias, mas acredito que seja somente a falta de comunicação para divulgação. A gente cada dia mais vem lutando para que isso seja divulgado melhor, né, tanto pela parte do marketing, né, do comercial, mas pela gente mesmo, com panfletos, né, indo nas salas de aulas no início das aulas, no início do semestre, para os alunos novos conhecerem a gente também. E aí a gente vem solucionando esse problema, mas ainda assim é um problema. Como o NAAP atua para promover a inclusão dos alunos com necessidades específicas dentro do ambiente escolar das instituições? Bom, o NAAP, ele acredito que tenha crescido cada vez mais pela questão das pessoas cada vez estar ocupando espaços diferentes. Por exemplo, anteriormente acredito eu que existia sim essas pessoas, mas elas ficavam muito escondidas. Elas ficavam muito na questão da modalidade EAD, da modalidade à distância, não tinha muito mais uma questão presencial. Eu, por exemplo, fiz faculdade aqui em 2018 e eu não me recordo de verdade de ter tanto estudado com alguém com algum tipo de dificuldade, né, cognitiva, seja ela TDAH, que é o mais comum, né, ou então uma pessoa autista. E hoje no campus, trabalhando após 5 anos, quase 6, eu já vejo muitas pessoas nesse campo de inclusão. Então, o NAAP, ele vem sempre fazendo algumas campanhas dentro do campus, mostrando que esses alunos, eles podem sim estar dentro das áreas que eles desejam, né, estudando qualquer curso possível, da odonto à medicina veterinária. Você acha que o NAAP, entre os alunos da instituição, é bem reconhecido por aqui? Falta reconhecimento, falta divulgação? Então, o NAAP anteriormente, por exemplo, há 1 ano e meio, quase 2 anos atrás, o NAAP nem tinha um espaço. Ele era uma pessoa que tratava do NAAP, né? E aí, com isso, após uma pessoa tomar a frente, que foi a Evelyn, ela adquiriu um espaço bacana, ela colocou uma coisa bem mais formal, uma coisa bem mais, não vou dizer séria, porque eu acredito que sempre foi sério, mas é uma questão mais que os alunos conseguem ter uma individualidade, sabe? Buscar saber, ter um espaço no qual ele consegue vir aqui, sentar na mesa, conversar, ficar mais confortável. Então, acho que esse conforto veio sendo conquistado através de uma pessoa que teve a iniciativa. Que, não, vamos tornar isso aqui mais formal, vamos tornar isso aqui mais sério. As pessoas precisam ver que esse local existe e que as pessoas estão acolhidas, né? Essa galera que está vindo agora no campus. Então,
a cada tempo que passa, cada ano que passa, eu acho que é uma coisa diferente que a gente cria para esse, como posso dizer, essa campanha, né, esse programa seja bem mais aberto, bem mais acessível e bem mais conhecido. O NAAP trabalha em conjunto com professores e família para fortalecer a inclusão? Como esse processo acontece? Bom, com a família, acredito que sim. Por exemplo, muitos pais, eles vêm até nós, né? Por exemplo, eles não sabem que isso aqui existe, que o NAAP existe. Eles vão na secretaria, vão falar sobre a questão do filho, né? Vão falar, meu filho, ele é autista. Eu tenho o laudo dele aqui, informando que ele sofre com né? Que ele tem essa questão, essa condição. E aí a gente, né, fala, olha, tudo bem, tem um NAAP no qual ele consegue ter acessibilidade, mas muita gente também vem sozinha. E aí isso é um pouco preocupante, porque não sei se essas pessoas têm esse acompanhamento dentro de casa, sabe? Ela vir buscar, não quer dizer que, assim, todos os alunos que têm algum tipo de condição sejam totalmente dependentes, não, longe disso. Mas eu fico pensando que se ela tem esse apoio somente aqui. Por exemplo, ontem eu atendi uma aluna que ela veio de transferência, ela tem ansiedade, ela não consegue, de fato, ultrapassar algumas questões da avaliação porque ela não se sente segura. Então, ela tem muitas crises. E com isso, na aula, ela consegue ficar de boa, mas na hora da avaliação, ela não consegue, ela trava. Ela falou que já parou várias vezes na porta para poder entrar para fazer a avaliação e não conseguiu, e voltou para casa. Então, eu não sei se a galera que da casa dela, a família dela, sabe que ela tem essa condição, entendeu? Então, isso é um pouco preocupante, mas funciona dessa forma. O aluno busca a gente, tanto na secretaria quanto diretamente aqui. Mas, geralmente, na secretaria, por eles não saberem que esse espaço existe. Por isso que a gente entra nessa questão de divulgação, ter mais divulgação sobre o local. E o aluno vem, apresenta o laudo, juntamente com a família ou não, pode ser sozinho. E aí a gente vai acompanhando aquele aluno, vai entendendo as dificuldades que ele enfrenta dentro da sala de aula, se é somente na parte da avaliação, porque aqui eu faço mediação na parte da avaliação. O aluno vem, faz a avaliação comigo, seja ela seja ela mais voltada para essa questão de exercício, né, quanto para a avaliação que vale realmente ponto. Então, acredito que seja melhor dessa forma, né? Essa questão que está acontecendo e eu tô aprendendo ainda a lidar, porque antes eu fazia somente a mediação. Mas acredito que hoje também, às vezes, uma conversa com uma pessoa assim, que está nessa condição de ansiedade, acho que já ajuda bastante. A pessoa já fica mais calma, a pessoa já compreende o espaço dela e sabe que ela pode contar com a gente nessa questão também. Como você mesmo já citou a questão dos trabalhos, em si, na questão da avaliação, poderia contar pra gente um pouco como funciona essas avaliações na questão da acessibilidade, na questão de ter uma pessoa responsável mesmo, até por questões de aplicar a prova em Libras, ou também na questão da prova em Braille? Poderia contar pra gente como funciona um pouco isso? Bom, aqui a gente não faz aplicação em Libras, pelo fato de eu saber Libras, eu sei Libras, mas eu não aplico prova em Libras e nem Braille. Temos sim alunos portadores de deficiência visual, eles não, tem alguns que enxergam pouco, né, tem baixa visão, e tem aqueles que não enxergam nada, desde nascença já vieram com essa questão que não enxergam. Então eu faço a leitura oral para eles, então dessa forma funciona melhor. O aluno ele escolhe, ele consegue falar, olha, se você ler a prova para mim, eu consigo desenvolver bem, eu consigo lidar melhor. Então tem todo um processo de calma, né, de verificação das questões, de repetição. A gente faz várias repetições com aquele aluno até ele finalizar a prova dele. Aos alunos que têm baixa visão, a gente pede uma adaptação da prova. Por exemplo, um aluno que tem baixa visão, mas consegue enxergar, só que ele precisa de uma fonte 26, que é um aluno específico que eu tenho. A gente solicita ao docente que realize essa adaptação,
porque não é igual à impressão das provas normais. Não vai ser com fonte igual a outra fonte de uma pessoa que enxerga perfeitamente bem, né? Vai ser uma fonte maior, quantidade de folhas vai ser maior. Então a gente sempre tenta conscientizar os professores também sobre essas adaptações que às vezes eles nem sabem que existe. A gente cita o nome de uma pessoa, olha, fulano precisa de uma adaptação de prova. E aí ele fica tipo, mas ela não enxerga tão bem. Então às vezes também parte dessa questão do docente também, né, pelo fato da gente ter falado também sobre as salas serem muito grandes, a quantidade de alunos também, mas às vezes o aluno-chefe procura a gente e não procurou o professor primeiro, sabe? Então vem muito essa questão também, e aí a gente pede adaptação da prova, o docente diz se melhor. Alguns alunos precisam que a prova seja bem objetiva, por exemplo. Eu tenho uma aluna que ela é autista e ela precisa muito que a prova seja objetiva. Às vezes é por conta disso, porque às vezes a questão, né, ela é muito extensa também. O aluno que não enxerga, vocês sabem, vocês fazem prova. A prova às vezes vem uma folha inteira de questão. Você lê aquilo e repetir umas 3, 4, 5 vezes, o aluno ele se perde. Então, por isso que precisa dessa adaptação, para ele não se sentir desconfortável, tipo, pedir para a pessoa ficar repetindo sempre. Então, parte muito dessa questão dos docentes também ter essa consciência de fazer a modificação através da nossa solicitação. A gente solicita e eles realizam essa modificação e corre tudo bem. Entendeu? Sim. Apesar da prova ela ser um pouco mais específica, você sabe me dizer se o conteúdo acaba sendo o mesmo aplicado nas outras provas? Ela só é apenas mais objetiva, exatamente, né? Mais específica. O conteúdo ele é o mesmo, não foge nada do que o aluno ali está aprendendo. O tempo de prova também é o mesmo. Tem gente que vem procurando a gente para ter mais tempo de prova. E não é necessário. Às vezes eu tenho um aluno que ela é deficiente visual e ela faz a prova dela em 5 minutos. Não me pergunte como isso acontece. Eu apenas leio e tudo bem que eu acredito que ela seja superdotada, porque ela não enxerga e eu leio a primeira frase e ela já responde. Então pá, terminou, acabou, 10. Mas tem outros também que demoram em torno de 15 minutos, no mínimo. Eu acho que assim, eles acabam desenvolvendo outras formas, né, de poder entender, e do jeitinho deles eles conseguem fazer da melhor forma possível. Então, é ao mesmo tempo, eu tirei essa dúvida de uma aluna ontem, que ela me procurou, é ao mesmo tempo de prova para todos e é o mesmo conteúdo para todos. Claro que tem essa questão de ser a prova mais objetiva pelos motivos pelo qual eu já citei, né? Porque alguns alunos precisam que a prova seja mais objetiva para eles entenderem o que de fato tá falando, né? Não ter muitas palavras, sabe, desenvolvidas, sabe? Porque alguns alunos não conseguem entender, né, o processo, mas nada muito que foge do padrão, não. É sempre o mesmo conteúdo mesmo. Você acredita que a inclusão é mais uma questão de estrutura física ou de conscientização da comunidade ou conscientização da comunidade escolar? Bom, é mais conscientização da comunidade escolar. Bom, eu vou contar uma história pra vocês que é bem curtinha. Quando eu cheguei aqui na Estácio, como eu falei pra vocês, eu cheguei aqui como estagiária, depois eu virei, na verdade cheguei como jovem aprendiz, depois estagiária, depois eu fui efetivada. E antes eu estudava psicologia aqui. Não concluí, mas comecei estudando psicologia. E eu não via nenhum tipo de inclusão, nem pelos corredores, mas acredito que o mundo tava assim, sabe? Não é a questão somente escolar. Hoje em dia a gente já tem mais essa questão de acessibilidade e conscientização vindo até pelas redes sociais, né? Pelas próprias pessoas estarem mostrando que elas estão aqui e que elas existem e resistem. Mas antigamente não, mas aí em 2018 por aí já não tinha tanto essa questão, né? E quando eu cheguei aqui, eu já tinha tido um acesso a Libras. Eu já conhecia, eu não tinha feito o curso ainda, né? Eu ainda estava em processo de fazer curso, mas eu conhecia bastante coisas de Libras porque eu trabalhei em uma farmácia que tinha um núcleo de 5 pessoas surdas. Então, elas se comunicavam, era basicamente uma mini comunidade. Elas se comunicavam e incluíam outras pessoas que não surdas, né? Na comunidade deles, e a gente aprendeu bastante coisa, até se comunicar muito bem. Então, eu tive uma situação onde eu estava num atendimento da secretaria e um aluno surdo chegou para atendimento e ninguém soube
lidar com ele. Tipo, ele ficou meio que sem graça porque não sabia, né, oralmente se comunicar. E aí, por sorte, eu peguei o atendimento com ele e fiz um atendimento por Libras. Então, assim, as pessoas meio que ficaram, nossa, você sabe Libras, nossa, tipo, elas ficaram deslumbradas, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, poxa, não deveriam, acho que deveria ser uma coisa totalmente normal, até porque as pessoas surdas, elas estudam, elas trabalham, elas fazem curso, então elas precisam ter uma acessibilidade, não que assim, seja uma questão forçada, sabe, tem muita gente que faz uma questão forçada e tem muita gente que não quer aprender. Mas deveria ser de uma forma natural. As pessoas poderiam tratar de uma forma natural, né? E não, às vezes as pessoas ficam desesperadas. E aí, como elas descobriram que eu falava Libras, né? Em todo atendimento que apareceu. Aí foi aparecendo cada vez mais pessoas surdas. Eu não sei se é porque um como fez a comunicação com o outro, porque às vezes, né, não se sentia seguro de vir fazer uma matrícula, por exemplo, porque não sabia se aqui tinha. E hoje a gente tem uma intérprete de Libras na sala, né? Que atende um dos nossos alunos. Mas acredito que se precisar de mais, hoje com a conscientização as pessoas vão colocar uma intérprete de Libras na sala. Mas com isso eu acredito que foi a partir disso, né, que as pessoas daqui desse campus de Nova Iguaçu começaram a despertar mais esse lado, de olhar mais para as pessoas que possuem deficiência, né, não só surdas, como também pessoas com deficiência visual, que é o que mais me pega, porque temos vários alunos que têm essa condição aqui. E eles precisam de ajuda para chegar até o portão, ajuda para, às vezes, pegar e levar até o ponto. Então, acho que a gente precisa não só sensibilizar com essa questão, mas fazer disso tudo normal, sabe? Natural da nossa parte. Tanto da parte da empatia com a pessoa, né? Quanto da parte de você olhar para esse ser e entender que ele tem essas dificuldades, mas ele pode, ele tem as oportunidades na mão. Então, acho que hoje em dia é mais uma questão de consciência mesmo da instituição, de olhar para um aluno igualmente, né? Um aluno com deficiência como um aluno sem deficiência. Caso você diria que a mediação feita pelo NAP seria mais entre os alunos e professores do que alunos e instituições? Ou seria meio a meio? Bom, como eu falei para vocês, alunos e professores, geralmente, quase nunca, porque a gente até pede para os coordenadores, né, que é como se fosse um representante dos professores, para quando aparecer, eles nos informarem, porque às vezes o aluno fica perdido, né, não consegue entender muito bem como que funciona, e a gente pede para o coordenador meio que sinalizar a gente da existência desse aluno. Então, é mais aluno e instituição. Não chega nem a ser tanto aluno e professor, entendeu? Porque às vezes a gente sinaliza o professor, olha, professor, estou com uma prova aqui de uma aluna que eu preciso da impressão porque ela tem tal coisa. O professor vai lá e se liga e fala, não tem tal coisa, a gente sim possui TDAH, possui ansiedade, possui isso, possui aquilo. Porque às vezes a pessoa não demonstra porque ali, em algum momento, ela conseguiu se concentrar botou um fone, né, pra abafar o meio som, porque tem muitos autistas que andam com um abafador, não sei se vocês já viram, pode ter um foninho. Mas tem pessoas que não conseguem se concentrar, botam um fone normal assim e presta atenção na aula, mas na hora da avaliação fica nervoso, né, fica com essa questão da insegurança e a gente precisa mediar. Eu gostaria de perguntar se você se lembra ou ficou sabendo de algum caso assim bem sucedido, de alguém que veio, estudou com a ajuda do núcleo do NAAP e se formou. Não precisa citar nomes. Não, eu não conheço, mas estou para conhecer, porque eu tenho 3 alunos formandos, né, de fisioterapia. E aí 2 deles são totalmente cegos, né? Eles são deficientes total da visão, e um deles tem autismo. Então, são graus grandes, né? Que as pessoas tratam como impossíveis, mas eles estão para se formar agora em 2026.1. Então, acredito eu que seja essa pergunta aqui. A gente já está caminhando para o final, então a gente gostaria de perguntar sobre a questão de divulgação do NAAP. Se você acredita que, com certeza, a divulgação sempre é bem-vinda, mas se existe
alguma meta já de divulgação para poder estar divulgando mais esse núcleo tão importante para a instituição, e que até mesmo a gente vindo para poder fazer entrevista, a gente sentiu um pouco a falta dessa divulgação, de falar sobre o que é o núcleo de atendimento. Até mesmo conversando em aula, a gente viu que muitos não conhecem o NAAP, e falar um pouco sobre a importância de estar divulgando sempre, até mesmo para todo mundo ficar conscientizado sobre o núcleo e sobre sua importância. Bom, atualmente, acredito que o campus está tendo várias mudanças, por exemplo, com rede social. Eu acredito que existem muitas outras formas da gente divulgar, né? Mas atualmente o mundo está totalmente tecnológico, então as pessoas estão mais nas redes sociais do que presencialmente falando, vamos dizer assim. Então a gente trabalha com os murais, né? Colocando coisas nos murais, né? Anunciados e tudo mais. Mas o Instagram da unidade, ele tem uma grande ajuda quanto a isso, né? Hoje já é uma pessoa mais séria que toma conta, então ele já tem esse trabalho de vir aqui, fazer divulgação, ter uma conversa com a gente, né? Uma coisa mais formal, e postar nas redes sociais para que as pessoas tenham acessibilidade, né? De ver aquele vídeo e entender como funciona. Então a gente, a cada dia, a cada semestre, está trabalhando novas ideias para postar nas redes sociais, né? Quanto Facebook, Instagram e WhatsApp. Então, eu acho que, partindo desse princípio, eu acho que a gente vai ter um alcance muito maior do que se a gente fizesse panfletando, por exemplo. As pessoas jogam, infelizmente, papel no lixo, botam dentro da bolsa, não leem, elas só pegam por pegar mesmo. Então, eu acho que a rede social, ela é de grande ajuda nesse quesito. Quais são os principais desafios enfrentados pelo NAAP em relação à inclusão escolar? Em relação à inclusão, acredito que hoje, não vou dizer que nenhum, mas aquele que a gente já foi mencionado, é mais a questão dos alunos, eles entenderem que esse espaço existe para que a gente consiga alcançar, né? Porque infelizmente a gente não pode sair catando as pessoas na sala de aula, até porque é uma pessoa só, né? Aqui é um indivíduo entre NAAP e secretaria, sou atendente de secretaria também. Mas a Evelyn é uma pessoa só. No caso, ela teria que fazer essa visita durante alguns meses, né? Para poder mapear cada aluno de cada, sala de aula, para poder verificar se é algo que precisa da nossa necessidade. Então, o que a gente mais enfrenta é a questão do aluno entender que esse espaço existe para que ele nos procure, para que ele se sinta confortável e tenha benefícios com ele mesmo. Porque, como eu disse para vocês, muitos alunos que antes faziam provas na sala de aula, tendo algum tipo de dificuldade, algum tipo de limitação, eles não conseguiam nem alcançar uma nota mínima. Um aluno de psicologia que eu atendo, ele não conseguia tirar nota maior que 6. E ele não entendia por quê e tal, aí foi conhecendo, né, foi se tratando. Quando ele teve o laudo, ele procurou a gente para poder fazer a mediação conosco e hoje em dia tira nota muito boas. Então, eu acho que isso é por conta até do benefício do aluno, dele entender a condição dele, para a gente poder também ajudar ele de certa forma e ele não ter nenhum tipo de prejudicá-lo. Essa questão das notas, a questão do entendimento com a disciplina, com a matéria. Então, acho que essa é a questão que a gente enfrenta mais. E por mais que seja bem divulgado, tem as mídias sociais, vocês acham que ter mais divulgação, ter mais reconhecimento ajudaria a mais pessoas a solucionar seus conflitos? Seria melhor? Sim, através de feiras, através de acredito eu, uma coisa que eu consigo fazer e estou pretendendo é uma roda de conversas. Podem ser com os próprios alunos, né, para a gente poder criar como se fosse uma liga, né, como vários cursos tem na unidade. Eu acredito que seria super válido para a gente poder fazer como se fosse uma questão de divulgação, né? A gente tem várias feiras pelo campus, basicamente mensalmente. Então, se a gente colocasse nossa mesa para divulgar, né, uma palestra ali no auditório, também seria muito de bom tom para as pessoas também poder entender, né? Seja nas boas-vindas, como vocês já conhecem, que tem no campus para os alunos novos, né? Já virem já com essa informação
Então, acredito eu que seja mais uma questão de sentar, entender e botar em prática, né? Tanto essa questão das palestras, quanto a questão de divulgação mesmo no pátio, conversando com as pessoas e tudo mais. Em relação à mediação, ela é sempre voluntária ou ela tem algum preparo, algum curso? No caso, hoje a Evelyn é responsável, né? Aí, no caso, ela já trabalhava no campo e se voluntariou para poder ficar no núcleo do NAAP, ou foi uma especialização dela? No caso, o núcleo do NAAP tem essa responsabilidade efetiva. É um cargo que a pessoa tem, né? Então, ela precisa, sim, ser formada em psicologia, é um pré-requisito, né? Ou na pós-graduação de psicopedagogia. Então, a pessoa precisa ter essa formação. Mas eu, por exemplo, fui voluntária durante muitos anos. E eu já peguei a prática, né, de como faz, né? Eu já conheço muitos alunos do NAAP, então eu fui escolhida para ficar no lugar dela justamente por isso, pelo tempo que eu tenho de contato com os alunos, né, contato com os processos. Então, basicamente foi isso. Só para saber como que vocês treinam os docentes para ficarem a par dessa situação e saberem como solucionar os conflitos antes de virem ao NAAP. Bom, isso ainda está sendo trabalhado. Por exemplo, a gente tem uma reunião que é só com os docentes, né, interna. E todas as oportunidades que o nosso líder tem de comunicar referente ao NAAP, ele comunica, né? Ele informa os professores que existem a mim atualmente, né? E existe a Evelyn, no qual eles conseguem trazer a situação do aluno para a gente poder entender, ou até mesmo já trazer o aluno para a gente poder sentar com ele e conversar. Para não ter crises como tinha antigamente, né? Eu via muitas crises das pessoas no banheiro da faculdade, né, por medo, por insegurança, ou então por uma condição que a gente não sabia que o aluno tinha. Então, isso ainda está sendo trabalhado, ainda está sendo meio que implantado nos professores, nos docentes. Todas as vezes, para eles poderem entender também a responsabilidade que a gente carrega, né, com essas pessoas, para entender que também é um trabalho sério, né, não uma coisa assim, só aplicação de prova separada, para eles não entenderem dessa forma, que o aluno precisa somente de uma prova separada num espaço separado. Não é assim. Entender a condição do aluno, entender que aquele aluno ele precisa de um tratamento especial, mas que ele assim não é diferente, não é separado, né? Exatamente. É para entender essa questão da inclusão, para eles entenderem que isso pode funcionar. Você perguntava que vai atender pessoas que também não possuem laudo ou alguma Então, já existe o SPA, que é o núcleo de apoio, que é o núcleo de apoio ao estudante, núcleo de apoio psicológico, né, para mediação, mas tem o SPA, que é um núcleo psicológico também, acompanhado pela coordenadora de psicologia, que é a Érica. Então, muitas pessoas que não tem laudo, né, vão para ter atendimento mesmo, né? Então a lista deles está cheia, às vezes pode ser até aluno daqui e podem ser pessoas de fora, que eu acho incrível, porque pessoas que não têm condições financeiras buscam para poder ter esse apoio psicológico com eles. É gratuito? Então, anteriormente era gratuito, não sei se agora eles vão cobrar, mas acredito que se tiver uma taxa mínima. Simbólica. Exatamente, uma taxa simbólica, porque é uma questão social mesmo, da pessoa ajudar de certa forma, igual a gente tem aqui a parte odontológica, não sei se vocês já conhecem, tem um valorzinho, mas é um valor simbólico, não é um valor de um dentista de fato, que cobra ali 200 e pouco para tirar um canal. Então eu acho que isso é muito bacana, tanto dessas outras atividades que a gente tem da fisioterapia, da odontologia e da questão do SPA, que é o tratamento psicológico que você faz. Acho muito bacana. Para finalizar, nós gostaríamos de agradecer, né? Porque a gente sabe que você tem muitas demandas. Nada, então, gente, ficou nervosa, me mexo muito. Nada, sem, Eu sou uma pessoa muito assim. sem problemas. Expressiva.
Isso é bom. Exatamente. Isso é ótimo. É bom, mas às vezes é ruim, porque às vezes eu fico muito doidona. A gente gostaria de agradecer em nome no nosso grupo. Claro. E para finalizar, a gente vai tirar mais fotos bem bonitas para poder colocar no final do nosso trabalho. Mas de antemão, a gente gostaria de agradecer pelo tempo que você se dedicou de estar aqui conversando com a gente. E é isso, muito obrigada. E pode contar com a gente, que no que a gente puder fazer para poder conscientizar, falar sobre o MUNARP, a gente vai estar à disposição. Perfeito, se vocês forem, não sei se vocês vão fazer por slide, né? Provavelmente, né? Mas se vocês quiserem, isso já é uma forma de divulgação, querendo ou não, vocês já estão mostrando que a gente existe, né? E que o nosso trabalho tá aí para os alunos poderem procurar a gente mesmo, pra gente poder auxiliar de uma determinada forma, porque de direito eu só tenho uma aluna. Então acredito eu que se vocês divulgarem bastante, as pessoas vão se sentir mais confortáveis de vir e vir. É isso.